Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, Igreja do Senhor, se coloque em pé. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia em Salmos 15. Salmos 15, versículo 1. A palavra diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Esta é uma pergunta para a Igreja do Senhor. Quem poderá morar no tabernáculo do Senhor? Quem poderá estar no seu santo monte? É um convite para que estejamos habitando na presença de Deus. É um convite para relacionamento com o Senhor. Nós estamos aqui para oferecer um culto a Deus. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para entregar, amém? Entregar a sua vida, entregar o seu coração, entregar os seus problemas, as suas dificuldades, entregar as suas dores diante do altar do Senhor. Nós viemos aqui para entregar louvor, adoração, a gratidão do nosso coração a Ele. Então eu convido você, desde o início deste culto, a fechar os seus olhos, a levantar as suas mãos e habitar na presença do Senhor e se entregar na presença do Senhor, entregar a Ele o melhor louvor, a melhor adoração. Não permaneça de boca fechada. Diga: Senhor, eu vim aqui para render a Ti a gratidão do meu coração. Eu vim aqui para render a minha vida como um sacrifício vivo de louvor e de adoração ao Senhor. Pai, nós estamos aqui como a Tua igreja. Estamos aqui como filhas e filhos, pessoas que foram chamadas para estar diante de Ti.
pessoas que sabem que precisam do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós queremos, Pai, desde o início deste culto, levantar as nossas mãos e dizer: nós amamos a Ti, Deus, nós amamos a Tua palavra, nós amamos a presença do Teu Espírito, nós amamos, Pai, oferecer a Ti um louvor e adoração. Nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito flua com liberdade na nossa vida, flua com liberdade no nosso coração, que faça cair por terra todas as cadeias, todas as fortalezas do inimigo, que faça cair por terra toda a altivez que se levanta contra o conhecimento daquilo que o Senhor é. Nós nos colocamos diante de Ti desde o início deste culto. Colocamos todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações, colocamos as dificuldades, as lutas e pedimos, Pai, em nome de Jesus, envia do fogo do Teu Espírito neste lugar, envia da chama do Teu Espírito, aviva, Senhor, o nosso coração e nos faz entender que nós precisamos mais de Ti, que nós precisamos mais da Tua palavra. Nós entregamos a Ti, Senhor, desde o início deste culto, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, que o Teu nome seja exaltado, hoje e todo sempre. Aleluia! Aleluia! Meu poder, pecados cairão, autoridade das trevas vem ao som, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, cantamos rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por Teu reino, por Tua glória, ruge o leão de Judá. Revestidos da armadura e da unção, as portas do inferno não resistirão, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, clamamos Jesus, cantamos Jesus, rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por Teu reino, por Tua glória, ruge o leão, rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por Teu reino, por Tua glória, ruge o leão de Judá. Clama por Ele. Rasga os céus, rasga os céus, destrói a fortaleza, rasga os céus, ansiamos
teu reino, por tua glória, ruge o leão, rasga o céu, rasga o céu, destrói a fortaleza, rasga o céu, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais forte. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Quem é semelhante a Deus, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol, brilha mais que o sol. Quem é semelhante a Deus, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol? Sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Declare. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Tua glória outro não dará, não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Ele reinará. Tua glória outro não dará, não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como Nosso Deus. As palmas. Isso. Ele é poderoso. Mais uma vez. Todo mundo. Quem é como nosso Deus?
Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Tua glória outro não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Ele reinará. Tua glória outro não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Isso. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. E Ele reinará para sempre, pra sempre e sempre. Ele reinará. Ele reinará para sempre, pra sempre e sempre. Ele reinará. Ele reinará para sempre, pra sempre e sempre. E Ele reinará para sempre, pra sempre e sempre. Ele reinará. Glória ao Senhor. Ele reinará para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem é o Deus ao qual nós servimos? Ele é um Deus poderoso. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje. Se você veio aqui nessa noite receber a sua cura, o seu milagre, creia, Ele já te entregou. Tome posse da sua vitória e do seu lugar. Erga sua voz e comece a engrandecer ao nome dEle. Ele já está presente, porque você está presente aqui. Amém? Vamos continuar louvando e engrandecendo ao nome deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, contido no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Escuta. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase, atire a pedra que
obrigada. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Do lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Você pode agradecer a Ele aí do seu lugar. Você pode erguer um clamor a Ele de gratidão. Eu não te troco por nada, não há espaço pra a minha alma buscava e nada me completava. Todo vazio que havia em mim, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, declare a Ele, Ele é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas
Mais uma vez, eu só tinha. Eu só tinha. Ele nos amou. Você pode aplaudir a este amor. Aleluia. Quem é esse? Esse é o nosso Deus, o Alfa e o Ômega, aquele digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, amém? Aleluia. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Abra o seu coração para Ele. Entra, a porta está aberta, pode entrar, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Declare. Pode entrar, este é o teu lar, Senhor. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti, Senhor. Oh, oh, pode entrar, pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Oh, oh. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar, este é o teu lar, Senhor. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é tua, este é o teu lar, Senhor. Este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Vem fazer morada, vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar, sou a sua habitação, eu sou teu lar, Senhor. Oh, oh, vem fazer morada, vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar,
convide. Senhor, pode entrar, a casa é sua. Oh, oh. Vem fazer morar com a sua casa. Pode entrar, Senhor, pode entrar. Sou a sua habitação, eu sou o teu lar. Oh, 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 pode entrar. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Eu não quero mais, Senhor. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Vem fazer morada. Vem fazer. Sou pode entrar. Convida ele para entrar. Vem fazer. Nós somos a sua casa, Deus. Sua habitação, eu sou o teu lar. Oh, oh, oh. Só vocês. Pode entrar. Daqui pra frente é assim. Viver sem ti. Oh, oh, oh. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Oh. Aplauda ele. Esse é o nosso lugar na presença do Senhor. Aleluia. Aplaudas mais forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Vamos fazer o nosso decreto 2025. E eu gostaria que você repetisse juntamente comigo, amém? Então diga assim comigo. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus,
dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Declare comigo: em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Aplauda mais uma vez ao Senhor e pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Já já a gente tem luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e hagiu. Glória a Deus. Obrigado, Fábio. Deus abençoe muito você. Quanta gente bonita. Olha para quem está do teu lado e diga: os feios não vieram. Filho feio não tem pai, é ou não é? Hã? Como é bom pertencer à família de Deus, como é bom estar aqui. Tivemos uma semana maravilhosa, muito intensa, onde nós oramos a Deus e pedimos a sua bênção para que a nossa peça de teatro, que vai acontecer no dia 20 de dezembro, possa alcançar muitos corações e salvar muitas vidas. O nosso propósito não é de fazer um espetáculo, uma apresentação, um show, mas é principalmente de apregoar as boas novas do Senhor e alcançar novas vidas,
para Jesus. Eu gostaria que você pudesse ter este empenho e gostaria que você abraçasse esta causa conosco. Eu não sei se você já adquiriu o seu ingresso. Se ainda não, eu gostaria de pedir um obséquio a vocês, que na saída vocês pudessem dar um pulinho ali e falar com a Leisiane. Ela está no balcão aguardando vocês para poder disponibilizar os ingressos. Leve para a família toda, um ingresso, 2, 3, 4, 5. Deus pode tocar no teu coração, e eu acredito nisso, que você pode comprar para fazer evangelismo. Trazer aquela pessoa que você está evangelizando lá, seu vizinho, seu amigo, seu conhecido, seu inimigo, o seu parente. Tem gente que diz: parente não, pastor, pelo amor de Deus. A gente pensa que Deus nos usa para moldar o parente, mas na verdade Deus usa o parente para nos moldar, e Deus nos trata, e é uma verdade. Então, neste período de Natal, eu gostaria que você entendesse que começa o propósito de Deus, mas não acaba, porque tem gente que fala do espírito do Natal que só dura no Natal, quando arma a árvore e depois desarma a árvore. Não, a gente precisa que Deus, através de Jesus, renasça no nosso coração os 365 dias do ano. E nós precisamos mostrar para o mundo que andamos na luz, porque eles andam em trevas e tropeçam. Por isso são tão falhos. E você, como tem o amor de Deus, você precisa perdoar e amar sempre. Não importa o que aconteça, diga: isso é muito nobre. Eu preciso aprender com Jesus. Diga: eu quero aprender. Eu preciso aprender. Então você vai olhar para quem está do teu lado e dizer: quando você pisar na bola comigo, eu vou te perdoar, não importa o que você faça, e vou te amar. Amém? Amados, eu não sei você, mas eu quero ser mais parecido com Jesus. Tem gente que parece mais com o encardido do que com Jesus. Ódio, mágoa, raiva, ressentimento, amargura, não é de Deus. Diga: eu estou liberto. Diga aí: se eu não estou, eu vou ficar. Amém? Glória a Deus. Você já sorriu para quem está perto de você? Você sabe o nome da pessoa que está perto de você? Pergunta aí o nome dele, o nome dela. Diga: seja bem-vindo à família de Deus. Amém? Diga para essa pessoa: eu sou uma bênção. Amém? Glória a Deus. Queridos, então esta semana foi uma semana de oração, e eu gostaria de agradecer imensamente aos líderes das nossas células, que vieram com as suas células, alguns irmãos que não eram das células, para poder estar orando pelos alvos da igreja e também pelo nosso teatro. Amados, parece que é algo assim natural, mas não é natural. É algo espiritual que demanda não só muita energia, mas muita autoridade espiritual. E eu preciso, amados, que vocês nos ajudem em oração. Nós precisamos entrar em guerra contra as forças espirituais das trevas, para que o reino de Deus se estabeleça em Bragança Paulista, para que corações sejam tocados e se convertam ao Evangelho de Cristo. Então nós precisamos ter essa disposição em nome de Jesus, amém? Diga: pode contar comigo. Agora você está compromissado, você vai orar, tudo bem? Amados, às vezes alguém pede oração para a gente, e eu sempre tenho uma disciplina. Quando alguém me pede oração, eu já oro naquele momento, para não correr o risco de esquecer depois. A palavra fala que aquele que deixa de orar pelo outro, peca contra Deus. Então nós precisamos entender o que é intercessão, é se colocar no lugar do outro e pleitear a causa dele como se fosse sua.
Então eu gostaria que você entendesse isso, para você orar sempre por alguém, orar por aqueles que precisam, necessitam. E se a pessoa pede oração é porque ela precisa da nossa oração, de uma intervenção de Deus, de um milagre. Amém? Por exemplo, minha mãezinha não está aqui hoje. Ela foi acometida por uma pneumonia. Nada sério, graças a Deus. Mas nós sabemos que é delicado, não é? Todo e qualquer quadro de pneumonia. Então ela está se recuperando. Hoje eu levei ela no hospital, foi muito bem atendida. E foi medicada, se alimentou bem, graças a Deus, comeu 2 pratadas de comida, o estrogonofe que o Moisés fez, aleluia. E eu fiquei muito feliz, porque a pessoa tem que se alimentar, é ou não é? Ela tem que abastecer o tanque. Quando você está meio adoentado, você precisa entender que precisa se alimentar, em nome de Jesus. Tá bem? Então, por que eu falei isso? Porque eu quero agradecer aos irmãos que estão orando pela minha mãezinha. E quando precisar orar pela tua, pode ter certeza que eu vou orar. Amém? É claro que eu oro, sempre. Mesmo você não orando por mim. Se eu perguntasse aqui, quem ora por mim? Levanta a mão. Ia levantar a mão um monte de mentiroso aí. Mas eu sei que tem gente que ora de verdade. Ah lá, ó. O Hamilton já deu um sinal ali, né, Hamilton? Ai, meu Deus. Hamilton, você precisa orar por mim, Hamilton. Orar pelo seu pastor. Antes de trabalhar, você fala para a Rose assim, Rose, vamos fazer uma oração pelo nosso pastor. Aí me abençoa. 4 horas da manhã eu estava orando por vocês hoje. 4 horas da matina. O Hernani falou que nesse horário Deus fala com você, então estou orando às 4. Ele falou que você pode orar em qualquer horário. Não tem hora para orar. Não tem hora para você falar com Deus. Mas quando você quer que Deus fale com você, ora às 4. Então, é por isso que Deus te chama às 3 horas da manhã. O que você faz? Vai navegar na internet. Vai assistir TV. Pula da cama. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor. Amém? Estou feliz de ver a Jaque aqui. Feliz de ver a filhota. Dá um sorriso para mim, dá? Por favor. Isso. Teve formatura, né? Bastante gente. Quem que dos nossos jovens, adolescentes, tiveram formatura esses dias? Levanta a mão só para eu ver aí. Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4. Que legal. Muito bom. Muito bom, ótimo. Fico feliz. A Rose conseguiu vir, fiquei também contente. O Cláudio estava lá na divisa do Mato Grosso semana passada, hoje está aqui. Não é? Muito bom. Glória a Deus. Adriano, o alemão, cheio dos ouro. Ele é garimpeiro lá em Serra Pelada. Não tem mais Serra Pelada, né? Tiraram tudo da serra. Não é? Ficou sem nada mesmo, né? Muito bom. Bruno, muito obrigado. Ele é inquilino lá da minha mãe. Ele tem cuidado dela como se fosse mãe dele. Obrigado, viu, Bruno? E ela também, cuidado como se fosse filho. Jesus. Uma outra coisa, tivemos ontem a confraternização da célula Redimidos, do Daniel e da Michele. Foi assim, uma coisa muito especial. Parabéns então a todos dessa célula tão linda. Tive lá o Daniel com todo carinho, a Michele fazendo aquele jantar para que a gente pudesse comer alguma coisa. E tive lá com os irmãos. Como foi especial esse momento, né? De rir, de estar junto com vocês, de comungar dessa mesa. Muito feliz do Cássio. Cadê Cássio? Está ali. Sofreu um pequeno acidente essa semana. Ele não ouve o Daniel, não é? Usa IPI, meu filho. Aí pulou um cavaco, sei lá o que é, machucou o olho, mas nada sério, está bem, né?
Ele está piscando com os 2 olhos para a Adriana, assim, ó. Glória a Deus. Amém? Feliz aqui com um grupo novo que está aí, muita gente nova aqui. Estou feliz demais. Eu gostaria que você pudesse assistir pelo menos 2, 3 vídeos na semana de pregação. Isso vai te ajudar demais, vai te fortalecer, Deus vai falar com você. Não passe a semana sem ser ministrado, amados. É muito importante você reservar um tempo para alimentar o teu espírito. Então você entra no nosso canal do YouTube, Igreja da Fé Cristã, e assiste lá, por favor, 2, 3 vídeos. Deixa o teu comentário, curta ou curta não, dá o like e compartilha, tá bom? Amém? Amém? Glória a Deus. Nós temos um bebê para apresentar hoje. É o Murilo Vasconcelos da Silva. Ele nasceu no dia 22 de agosto de 2025. É filho do Maurício da Silva e da Angélica Aparecida Vasconcelos da Silva. Então eu gostaria de chamar a família toda, essa turma bonita que está aí, para subir aqui, para a gente apresentar esse bebê. Coordena aí, Luana. Pode deixar a bolsa aí, não tem problema não, os irmãos vão olhar, viu? Aí sai todo mundo bonito na foto, né? Sempre a gente recomenda, porque às vezes o pessoal está segurando fralda, não é? Teve um pai que botou a chupeta na boca dele para tirar foto. Falei, não, pai. Sejam bem-vindos. Cuidado com a escada só. Arruma o povo aqui, tá? Por favor. Fiquem à vontade. Glória a Deus. Pode vir até um pouco mais para cá. Isso aí, a câmera pega bem vocês, que esse culto é transmitido ao vivo. Pode trazer para mim aqui, Marcão. Obrigado, meu filho. Antes de apresentar o Murilo, eu gostaria de dar uma palavra a vocês. Primeiro dizer que eu estou assim muito feliz de recebê-los e dizer que esse momento ele é muito importante, não só na vida do Murilo, mas na vida de cada um de vocês. Porque se vocês estão aqui, foi porque o Senhor aprove, pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Não só o Murilo faz parte da vida de vocês, mas vocês fazem parte da vida do Murilo. E eu acredito que ele é presente de Deus na vida de vocês. Que o Murilo ele foi sonhado, ele foi desejado. E ele é fruto de um propósito lindo de Deus para esta geração. E quando eu falo isso, eu falo profeticamente porque Deus ele quer abençoar gerações. Deus ele está atuando no mundo e levantando homens e mulheres de Deus que um dia vão crescer, vão se tornar adultos e vão ser assim muito usados na mão do Senhor. Então eu quero profetizar que ele vai viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, e que Deus vai dar muita inteligência, sabedoria, disposição para ele, que ele vai experimentar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, que ele vai ser muito próspero, não é? Agora a gente diz um aleluia, não é? A gente passa a vida inteira cuidando da criança, chega uma hora que a gente quer que ele cuide da gente, não é? Eu profetizo isso para a vida dele e para a vida de vocês também. Eu me lembro que quando o André, aquele que está conversando ali, agora está tomando água, é meu sobrinho, levanta a mão aí, André. Ele é guitarrista da nossa igreja, é um bom menino, quando não está fazendo nada errado. Mas eu me lembro que quando ele era pequeno, eu levava ele comprar um presente. Ele sempre foi muito disciplinado, ele nunca entrou na loja e fez barraco querendo tudo, é ou não é? Tem criança que entra na loja, ela quer a chave da loja, ela quer o contrato social da empresa, ela quer tudo para ela. E esse menino, ele sempre foi muito comportado. Então eu dizia, olha, o tio vai entrar na loja, você vai escolher um presente e eu vou comprar esse presente para você.
Aí ele era pequeno, ele saiu com aquela sacola enorme da loja de brinquedos, e eu acho que ele não tinha o que falar, né? Ele ficava muito agradecido, e a forma que ele tinha de agradecer, ele olhava para cima e dizia: tio, quando você ficar bem velhinho, eu vou dirigir o seu carro para você, tá bom? Agora ele já completou 18 anos, eu não estou tão velhinho, mas em nome de Jesus, né? Você vai prometer, vai cumprir a promessa, né? Tá bom? Mas isso não é lindo? Ter uma criança dentro de casa, ela não alegra o ambiente? Olha essa princesa que está aí, ó. Não é? Então que em nome de Jesus, vocês possam entender que esse momento é profético, é muito especial na vida dele, é onde nós vamos apresentá-lo ao Senhor. Deus vai protegê-lo, guardá-lo e livrá-lo de toda malignidade, de todo acidente, de todo incidente, e que em nome de Jesus, tudo aquilo que é maldição, sentença e condenação seja quebrado na vida dele, e que ele possa viver tudo que Deus tem para a vida dele, amém? Deixa eu chamar um colaborador aqui, pode ser, Marcão, entra por trás aqui, por favor. Esse aqui é o óleo da unção, como no tempo bíblico. Teve um colaborador desavisado aí, eu pedi o óleo. Onde é que está o chifre do pastor? Tem que desligar uns camaradas desse, né? Abre para mim, por favor. Tem que desligar uns irmãos desse naipe. Eu gostaria que você desse para o pai segurar. Papai pode vir aqui desse meu lado aqui. É muito importante o pai aprender a ser pai nesse tempo, porque lá atrás era diferente dos dias atuais. Hoje os pais desaprenderam a ser pai, estão muitas vezes alienados, totalmente avessos à realidade do filho. Os filhos abandonados muitas vezes, esquecidos dentro de suas próprias casas, porque o pai é um pai ausente. Então eu gostaria de fazer uma oração com você, e gostaria que você fizesse esta oração, tá bem? Diga assim: Deus, eu tomo em meus braços o meu filho Murilo. Te agradeço por este fruto que vingou. Porque ele é presente teu para nós. Sela as palavras do nosso pastor. Que em nome de Jesus, eu como pai posso assumir as minhas responsabilidades e ser na vida do meu filho uma grande bênção. Assim como eu sou na vida da minha esposa e na vida da minha família. Que a tua graça seja sobre minha vida, para que eu possa educá-lo, ensinar os teus caminhos a eles, para que ele possa cumprir o teu propósito na terra, em nome de Jesus, amém. Cadê o meu colaborador? Sumiu aqui. Ele sempre passa por trás, Marcão, que aí você vai passar na câmera. Dá um tchauzinho para a câmera. Pronto. Você tem filho só? Tomar cuidado que só tem um, né? Vem cá, arruma o bracinho do Murilo, que mulher tem mais. Pai, eu quero te apresentar o Murilo e quero pedir a tua bênção sobre a vida dele. Que a tua graça e o teu favor seja sobre a sua vida por todos os seus dias. Em nome de Jesus, te apresentamos o Murilo. Amém. Aplauda Jesus. Agora, eu gostaria de passar a mão de vocês o certificado. E gostaria de presentear a primeira Bíblia do Murilo, que é presente da Luana. Amém? Vamos tirar uma foto aqui? Vem cá. Tirar uma foto para deixar de lembrança. Isso, pode vir aqui os pais primeiro.
Vem todo mundo, a fila, vem para cá, para cá. Chega aí. Chega mais. Acho que vamos vir mais para cá, né? Isso. Quando é que a gente vai comer uma macarronada lá? Eu levo o frango, tá? Obrigado, Deus abençoe. Cuidado com a escada, tá? Vai na paz, Deus abençoe. Essa semana eu acho que eu tirei a coluna fora do lugar. Eu estava até legal, mas agora eu levantei o Murilo, dei uma fisgada. O menino é pesado, viu? A idade é terrível, né, ô Pezão? A idade é terrível. Quando a idade chega, Jesus da glória. Amém. Amados, eu gostaria de dar uma palavra breve a vocês, para despertar fé no coração de vocês. Quando nós ministramos sobre finanças, não é para que vocês apenas entreguem uma oferta, não. Quando nós ministramos sobre finanças, é para que uma fé sobrenatural seja despertada no seu coração, para que você possa prosperar, romper, vencer os teus limites, porque todos nós aqui enfrentamos dificuldades, lutas, e precisamos da bênção de Deus para poder conquistar as nossas vitórias. Nós temos irmãos na igreja, alguns estão aqui, alguns não estão, e alguém pode desligar o turbo? Ah, não é, tá tudo certo aqui, é que eu pensei que tivesse ligado aqui. Alguns estão aqui e alguns não estão, mas eu me lembro quando eles entraram na igreja, quebrados, mais quebrados do que arroz de terceira, o nome mais sujo do que pau de galinheiro, vivendo assim uma vida sem dignidade. Aí eles começaram a ouvir a Bíblia, começaram a ouvir a palavra de Deus, e quando a palavra fala, você não se entrega pela metade. Quando o Espírito Santo te toma, você oferece tudo para Ele. Então tudo o que é meu pertence a Deus, tudo que eu sou pertence a Deus. Muitas vezes a gente fala assim: não, eu entrego meus 10%, 10% é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tudo é de Deus. Amados, nós não somos donos de nada. Nu viemos e nu voltaremos. Tudo vai ficar aqui, mas um dia haverá prestação de contas. O que é que você fez com aquilo que Deus colocou na tua mão? Imagina Pedro, ele era pescador, dono de uma das maiores empresas da época, que era uma empresa pesqueira. Ele era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles foram para o mar, como de costume, e lançaram a rede. Só que não apanharam nada. E Pedro ficou frustrado. Por quê? Porque tem que pagar os impostos, os funcionários, as contas, tem que sobreviver. E Pedro, ele era colérico, sanguíneo, hemorrágico. Ele ficou doido. E Jesus encontra com ele neste dia, um dia que ele estava de mal com a vida. Aí Jesus pede para usar o seu barco, porque tinha muita gente ali. Jesus estava oprimido pela multidão. Então Jesus pega o barquinho de Pedro, os discípulos empurram um pouco o barco para ficar
longe da praia, e ali Jesus começou a pregar. Amados, existe poder numa pregação. Quando esta pregação encontra lugar no teu coração, você vai viver milagres. Aí Pedro teve então um péssimo dia. Ele estava revoltado, frustrado, decepcionado, desiludido. E Jesus pediu o barquinho dele emprestado. Eu não sei o que Jesus vai pedir para você, mas eu sei que vai ter recompensa quando você diz: tudo entregarei. Aí Pedro, ele senta e ele começa a ouvir Jesus, e o Espírito Santo começa a tratar o coração de Pedro. Quando termina a mensagem, Jesus diz assim para Pedro: volta para o mar e lança as redes. Ele podia dizer assim: Jesus, eu sou pregador, eu sou pescador. Nesse horário, os peixes já não estão mais em cima, eles estão lá embaixo. Não é um tempo propício mais para jogar as redes. Esse trabalho pode ser em vão. Olha, Jesus, eu entendo que o Senhor quer me ajudar, mas eu vou tentar na próxima madrugada. Quem sabe eu tenha mais sorte. Mas não foi isso que Pedro falou. Depois de ouvir a palavra, aquele homem não era mais quem ele era. Olha como Pedro virou crente de uma hora para outra. Ele diz assim: Jesus, sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Sobre a tua pregação lançarei a minha rede. Ele não questionou, ele não falou nada, ele voltou para o mar e jogou a rede onde Jesus disse que era para jogar. Então preste atenção, aqui existe uma ordem imperativa de Jesus: volte para o mar, lança a rede de novo, joga a tua rede. Ele não questionou, ele foi e fez o que Jesus mandou ele fazer. E ele ficou impressionado, porque aonde não tinha peixe, fora do horário, Deus fez brotar um grande cardume e peixes enormes foram pescados. Preste atenção, ele podia ter ouvido a palavra, e ele podia ter dito aleluia, glória a Deus e amém. Mas a gente precisa ouvir a palavra, e nós precisamos ter a ação de jogar a rede. Por exemplo, tem gente que nunca vai prosperar porque nunca entregou uma oferta. É como se fosse assim: ninguém pesca sem isca. Se você for pescar e jogar a vara só com anzol, você não vai pescar nada. Você tem que ter o anzol certo. Nós temos especialistas aqui em pesca. Tem a vara certa, tem a linha certa, tem o anzol certo, tem as iscas certas. Não adianta você querer pescar um peixe com uma isca e outro peixe com a mesma isca. Você tem que variar. Então você tem que conhecer de pesca. Então preste atenção. Muitas vezes falta a isca para que possamos ter a confirmação da nossa bênção, porque tudo que Deus quer é testar o nosso coração. Deus não precisa de nada que nós temos, mas Ele conta conosco. Então, os meus projetos, os meus alvos, as minhas metas, os meus objetivos, os meus projetos, os meus sonhos, eu aprendi a consagrar a Deus. E quando eu entrego a minha oferta, a minha semente, o meu dízimo, eu faço isso, sabe por quê? Porque eu creio que quando eu abençoo a obra de Deus, Deus me abençoa naquilo que é obra das minhas mãos também.
Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da tua casa. E você muitas vezes pensa só em você, pensa só nas tuas coisas, você não compartilha aquilo que Deus te entregou com Deus. Por isso que a Bíblia fala, primeiro Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem busca o reino, busca o próprio Deus. Então você vai pensar em Deus. Sabe, o primeiro da lista, aquele que deve estar no topo das prioridades, é o Deus que você serve. É uma forma de você dizer para Ele, obrigado porque eu estou com saúde, porque eu posso trabalhar, porque o Senhor me abriu essa porta, me deu essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque apesar das lutas diárias, eu continuo vivendo a Tua bênção a cada dia. Olha só, às vezes a gente gostaria de ser tão abençoado, para não passar por sufoco, é ou não é? Um irmão conversando comigo, ele disse assim, pastor, eu queria ser muito abençoado para eu não depender de mais ninguém. Isso é orgulho. Por quê? A pessoa não vai depender nem de Deus. Olha a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Significa que para eu ter minha provisão diária, eu preciso depender de Deus. Então Ele vai me dar o pão de cada dia, amados, e Deus dá. Quantos de nós aqui já passamos por desemprego, já passamos pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto? Tem gente que falou, pastor, eu comi o pão que o diabo amassou e bebi fogo. Minha vida foi terrível, e Deus cuidou de você, você não morreu. Deus deu um lugar para você dormir, reclinar a cabeça, descansar, refazer suas forças. Deus preparou na hora certa um trabalho. Não ganhava aquilo que você almejava, mas estava ali sendo suprido. É assim que funciona. Tem gente que não é mais abençoado porque murmura muito, reclama demais. Então sempre faz o que você faz com alegria. Se você não faz o que gosta, deve gostar do que faz. Se esforça para ter esse coração grato a Deus, para fazer mais para Deus. Imagina que tem gente aqui que tem condições de fazer mais para Deus, mas não faz. Aí depois vai reclamar, fala, pastor, estou passando assim, por uma crise, sabe, a coisa está terrível, pastor, meu milagre não acontece. Mas por quê? Porque ele nunca teve um coração generoso, e a Bíblia diz que aquele que tem um coração generoso prospera, e não é só prosperar em dinheiro não, é prosperar na saúde, na alegria, na paz, prosperar na fé, prosperar em tudo. Então a gente pensa que a bênção financeira, econômica e material, não, ela é muito mais ampla. Imagina você, quando Deus olha do céu e vê que você é uma pessoa que às vezes pega o teu útil, o que tem e o que não tem, e fala assim, não, eu vou entregar essa oferta, não para eu ser abençoado, mas para o Evangelho alcançar um coração, para o Evangelho tocar uma pessoa, para o Evangelho salvar gente. É por isso que a gente está aqui, amados. É por isso que a gente está aqui. É para fazer a obra de Deus com esse amor. E só quem doa, entrega, se sacrifica, ama. Às vezes você dá uma oferta, eu sei que é de coração, glória a Deus, mas aquela oferta, você sai daqui, você vai gastar mais na pizzaria, você vai gastar mais no restaurante, você vai gastar mais na lanchonete. Eu não sou contra você passear, se divertir, ir para onde você quiser, mas chega uma hora que a gente tem que botar na balança, eu estou fazendo mais para mim mesmo do que para Deus. Às vezes eu faço isso, eu deixo de dar um passeio e digo, Deus, eu quero consagrar a Ti essa oferta. Às vezes eu deixo de comer fora, eu falo, Deus, eu quero dedicar a Ti essa oferta. E eu estou falando para vocês algo que eu pratico, porque eu sei como que funciona. Teve um irmão
que ele colocou uma nota de 100 num bolso e colocou uma nota de 10 no outro. Ele falou: 10 é para oferta, e 100 eu vou levar minha namorada a comer um lanche, né? Um sanduba depois do culto. Aí ele foi com ela, lancharam. Na hora de pagar a conta, quando ele enfia a mão no bolso, ele pega 10 reais. Ele fala: meu Deus, eu entreguei 100 de oferta, e agora? Aí ele falou que o Espírito Santo falou no coração dele, porque ele falou: e agora, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou no coração dele assim: se você não sabe, imagina eu. Mas eu quero te falar uma coisa: quando você planta, Deus vai liberar a bênção, vai liberar o bom emprego, vai liberar o bom encontro. Tem umas solteiras aí que precisa entender que até nessa área vão ser abençoadas. A bênção de Deus abundante, ela é completa. Diga-me: completa. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A bênção é completa. Diga aí: Deus não esquece nada. E diga aí: Deus não deve nada para ninguém. O que Deus quer ver é o nosso amor. Então, imagina as liberações. Por exemplo, se você não está vivendo ainda, diga: a minha bênção está a caminho. Eu vou viver, eu vou desfrutar. Você não pode deixar o diabo brincar com a tua fé. Seja perseverante. Olha para os exemplos bíblicos e diga: eu vou tomar posse da minha herdade. E assim vai ser. Eu gostaria de louvar a Deus, porque alguns irmãos que não eram dizimistas começaram a ser. Nós tivemos um aumento em nosso aluguel de R$ 6.500. E graças a Deus por esses irmãos que ouviram o Espírito Santo, estão dizimando, estão ofertando, estão semeando. Eu fiquei muito feliz, mas muito triste com alguns, porque deixaram de dizimar, de ofertar, de semear. E eu não cobro, eu deixo Deus ser Deus na vida de cada um. Amém? Então eu gostaria de ter uma igreja muito próspera, muito abençoada. E eu sei que Deus vai fazer uma obra linda na tua vida, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga: você nasceu para dar certo. Amém? Diga aí: você nasceu para ser abençoado. Diga aí: você já é. As tuas bênçãos vão se materializar em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente no dia 15. Aí, amados, no dia 15 nós temos que pagar o nosso aluguel. Eu acho que está faltando só uns 13 mil. Diga aí: só? Deus é supridor, amém? Deus é galardoador, Ele é abençoador, Ele é presenteador. Faz 11 anos que estamos aqui, Deus tem cuidado da gente, 11 anos. Pela misericórdia do Senhor, sempre conseguimos pagar o nosso aluguel na data, e vamos continuar pagando, amém? Eu sei que Deus vai te abençoar muito. Deus abençoe você, Joel, Barsotti, Hortência, o Cláudio, que estava lá na fronteira do Mato Grosso, né? Enviou sua oferta. Glória a Deus. Amém? Aleluia. O Pix já está em tela. Nos envelopes nós também temos o Pix. Você pode fazer através do Pix e pode fazer também através da maquininha. E se você quiser a maquininha, é só levantar a mão. Está lá o Fábio. E tem outra maquininha que está com... Não fala isso, que eu tenho vergonha da eficiência da minha equipe. Oh, meu Pai eterno. Mas tudo bem, tenho aí o Fábio muito eficiente, eficaz e efetivo. Glória a Deus. Levante a mão, pede um envelope, nós vamos entregar para vocês. Deus abençoe.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos ficar em pé. Pai, este momento é um momento muito importante, porque a nossa oferta também faz parte da nossa adoração. E nós te entregamos nesta noite o fruto do nosso suor, do nosso corpo cansado, da mão calejada. Te entregamos a nossa oferta, a nossa semente, o nosso dízimo. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar muito esta congregação, muito esta igreja, muito este ministério, para que estes irmãos possam prosperar muito, para que eles possam sair das contas, das dívidas, da inadimplência, dos desafios que muitas vezes são terríveis, que eles possam prosperar, Pai, e com gratidão e reconhecimento devotar a Ti todo reconhecimento e gratidão, e que quanto mais reconhecimento e gratidão eles demonstrarem, mais o Senhor possa abençoá-los. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir um milagre para estas pessoas que aqui estão, para estas pessoas que estão endividadas, para estas pessoas que estão vivendo a pior fase de suas vidas, estas pessoas que estão à espera de um emprego, de uma oportunidade, de uma promoção, de um aumento salarial, de uma mudança, Senhor. Eu quero abençoar cada irmão e cada irmã, e quero profetizar dizendo que você será abençoado, não muito longe destes dias, e você vai se lembrar desta oração, e você vai contar o teu testemunho para louvor, honra e glória do Senhor. Abençoamos os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, autônomos, profissionais liberais, e aqueles que têm um projeto de vida sobre este altar e no coração. Está abençoado, pode sentar, abençoado em nome de Jesus. Amém. Amados, este é o fundo musical que eu uso para orar às 4 da madrugada. E eu vou dizer para vocês que eu sou tão visitado. Eu fiz da minha sala um lugar de oração. Eu descobri a minha sala como um altar, onde eu me encontro com Deus e Deus se encontra comigo. E eu tenho vivido assim experiências de muito quebrantamento, onde Deus tem me tratado, quebrado, esmiuçado, despedaçado, tornado em pó. Muitas vezes é necessário que Deus te quebre para poder te reconstruir depois. Se você está passando por esse processo e não entende,
Você pensa que é o diabo? Não, é Deus. Isso acontece comigo. Deus, Ele me desmonta para poder montar depois. Muitas vezes a gente desce para a casa do oleiro, e você pensa que vai receber verniz lá, que vai receber uma tinta nova, que vai receber flores na casa do oleiro. O vaso é quebrado, ele é tornado em pó de novo, para poder ser moldado novamente pelo Espírito Santo. Eu gostaria que vocês compreendessem que Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. Eu entrei num propósito no mês de outubro. Eu falei com Deus e disse assim: Deus, eu quero orar e jejuar 3 dias e 3 noites seguidos. Então, semana sim e semana não, eu me consagro. Amados, eu tenho passado por esse tempo de busca de uma forma tão especial. Eu estou buscando direcionamento pessoal para a minha vida, para o ministério. Tenho orado muito por vocês, e Deus tem trazido cada um de vocês na minha mente e no meu coração. Eu tenho me derramado, eu tenho chorado, eu tenho intercedido por vocês nas madrugadas. Tem lutas que vocês não vão vencer sozinhos, e tem lutas que vocês não vão vencer sem oração, sem intercessão e sem cobertura. Eu tenho ouvido testemunhos de irmãos que estavam com certas coisas amarradas, retidas, atravancadas, e estas pessoas, elas foram assim muito abençoadas espiritualmente. Eu acredito que também é por conta disso. Então eu gostaria de falar para você que a nossa igreja está se movendo nesse propósito. Eu tenho um sonho, amados. Eu gostaria que a nossa igreja ela fosse conhecida um dia por ser uma igreja que ora. Quando alguém falasse da igreja da fé cristã, que ela pudesse dizer assim: esta igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que intercede. Eu sei que nós temos várias frentes, desenvolvemos um trabalho relevante em muitas áreas, mas eu gostaria que a nossa igreja fosse conhecida por ser uma igreja de oração, uma igreja que volta a se derramar diante de Deus, que se curva, que dobra o joelho, que coloca a cara no pó. Essa é a minha oração, amados. Então, é por isso que eu estou te falando. Eu sei que você acorda às 3 da madrugada, eu sei que você acorda na madrugada, porque eu estou orando para Deus te empurrar da cama nesse horário, e eu sei que vocês vão dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, e é isso que eu tenho vivido. Hoje eu quero ministrar sobre como um crente vive sem Deus. Mas pastor, não é possível um crente que é crente viver sem Deus. É verdade, só que nós muitas vezes estamos aqui como crentes vivendo sem Deus. O que a gente vive é perfumaria, é maquiagem, é capa, é simulacro, é aparência. E Deus nos chamou para ser essência. Deus quer que a gente seja de verdade, amém? Olha para quem está do teu lado e diga: Deus quer que você seja crente de verdade. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 33, do versículo 16 ao 23. Êxodo 33, do 16 ao 23. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo que a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos,
e te conheço pelo nome. Amados, que coisa tremenda, vamos repetir isso. Portanto, diga comigo, portanto, mais forte, portanto, achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Amados, Deus nos conhece. Agora nós precisamos conhecer a Deus de verdade. Olha o que diz a palavra. Portanto, achaste graça aos meus olhos, que nós possamos achar graça aos olhos de Deus. E diz, e te conheço pelo teu nome. Olha o que ele fala para o seu servo Moisés. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres a tua glória. Olha o atrevimento de Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, portanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui o lugar junto a mim, aqui sobre a penha, sobre as pedras, sobre as rochas, te porás, e quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Aqui Moisés estava dizendo assim: Deus, eu quero te conhecer. O Senhor me conhece, mas eu quero te conhecer. Amados, que esta seja a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor. Nós precisamos sim de bens materiais, de coisas. Nós vivemos num mundo materialista. Nós precisamos que a bênção de Deus nos alcance também nesta área. Obrigado, filho. Mas nós precisamos aprender o que agrada o coração de Deus. Então, clama, suplica, pede, busca. Eu quero te conhecer, Deus. Sabe por que hoje nós temos crentes ioiô na igreja, crentes gangorra, crentes que ora vão, ora ficam? É por conta disso. Deus nos conhece, nos chama pelo nome, mas nós não conhecemos a Deus de verdade. Então nós desistimos da fé, viramos as costas para Ele, abandonamos a igreja. Mas Deus não quer que seja assim. Deus, Ele quer que eu e você, como crentes, sejamos dia a dia cada vez melhor. As nossas guerras, batalhas, combates, lutas, não devem nos desanimar, mas devem nos fortalecer e nos encorajar a viver tudo aquilo que o céu tem preparado para a nossa vida nesse tempo profético. Deus conhecia Moisés, falava com ele, e ele com Deus, manifestava o seu poder através de Moisés, fazia sinais, maravilhas, prodígios, grandes milagres, no céu e na terra, para libertar o seu povo do Egito. E eu vou falar agora alguns desses sinais: a vara, o cajado que virou serpente, a mão leprosa. Moisés, enfia a mão no teu peito, ele enfia, tira, leprosa, coloca de novo, colocou, tira, limpa. Água em sangue, o Nilo e todas as águas do Egito se tornaram sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para beber. O Egito entrou em desespero. Outras pragas, inundações de sapo, mosquitos, moscas, mortandade do gado, úlcera, saraiva, choveu fogo do céu, gafanhotos, trevas, e por fim a morte dos primogênitos, conforme narrado no livro de Êxodo.
tivemos a divisão do Mar Vermelho. Moisés estendeu a mão e as águas se dividiram, permitindo que o povo de Deus passasse em segurança. E quando foi passar os egípcios, o mar se fecha, e o exército de Faraó perecem naquele dia. A condução no deserto durante 40 anos. Amados, há estudiosos que dizem que em 2 anos era para o povo de Deus entrar na terra prometida, mas por conta do coração levou 40 anos. Me fala uma coisa, quanto tempo vai levar para você entrar na tua terra prometida? Para você gozar daquilo que Deus tem para você? Já foi liberado do céu, mas depende do teu coração. Então por 40 anos o povo foi conduzido no deserto, com uma água que brotava da rocha, as tábuas da lei. Deus escreve com seus próprios dedos as tábuas da lei e dá nas mãos de Moisés. Moisés estava na presença de Deus e subia e descia monte. Imagina só, a ordem de Deus era para que ninguém se aproximasse do monte enquanto fumegava. Era sinal de que Deus estava lá em cima. Era raios, trovões, relâmpagos, fumaça, uma nuvem escura, espessa. E Moisés subia, ele tinha esta intimidade com Deus. Amados, tem uma coisa que aborrece o coração de Deus hoje, é um povo sem intimidade. Amados, eu estou orando a Deus e tenho dito isso. Deus, eu tenho caminhado contigo no ministério por cerca de 35 anos. Eu não posso ser um pastor sem intimidade. A pior coisa que pode acontecer, amados, na vida de um pastor, ele subir no altar e dizer que Deus falou algo que ele não falou. É deixar de ver a manifestação de Deus no meio da congregação, no meio da igreja. Nós precisamos, em nome de Jesus, buscar esta intimidade, porque esta unção, amados, só vem com intimidade, não vem quando você pede poder, vem quando você se quebra. E quando acontece alguma coisa, você entende que é Deus e diz assim: pode quebrar o vaso, Senhor, pode me desconstruir, pode me desmontar. Eu quero, Senhor, ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E começa com a humildade. Deus precisa destruir o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Amados, dói. Mas eu vou te falar uma coisa: nós estamos num processo de evolução, de crescimento e de maturidade. Deus, Ele está te chamando para perto dEle. Deus está te chamando para intimidade, para um relacionamento pessoal, particular, estreito. Vocês precisam entender nesse culto que este é o desejo de Deus. Da casa, carro, dinheiro, vida bem sucedida. Amados, isso é acréscimo, é bônus. Sabe o que Deus quer você como filho? Não como filho interesseiro, mas como filho dedicado. Então Moisés, ele entrava na presença de Deus, subia e descia do monte. Eu me lembro de Josué. A ordem era para que ninguém acompanhasse Moisés, mas Josué dizia assim: eu vou, mas se você tocar no monte você morre. A ordem de Deus é para que ninguém suba. E Josué ia. Ele era teimoso, e sabe o que acontecia? Deus se agradou de Josué, a ponto dele se tornar sucessor de Moisés, porque ali estava ele, 40 dias e 40 noites, se quebrantando, se humilhando, se consagrando, enquanto o seu pastor, o seu líder espiritual, estava lá falando com Deus. Amados, você vai ter que fazer uma escolha na tua vida. Você vai ter que ter o seu altar também, o seu lugar de busca, de encontro, de quebrantamento, onde você vai falar com Deus e Deus vai falar com você, onde você vai fazer como eu estou fazendo, bota lá um fundo musical e começa a orar, e deixa o Espírito Santo te conduzir nesse caminho de oração, nesse caminho de busca, nesse caminho de entrega. Amém? Deus escolheu
com quem se encontrar e cumprir sua vontade. Era algo espetacular. Mas chegou um dia que Moisés disse: eu quero mais. Amados, presta atenção. Essa é uma geração onde a gente está dizendo: eu quero menos. Eu quero ir menos no culto. Eu quero ir menos na célula. Eu quero entregar menos oferta. Eu quero ter menos convívio com os irmãos. Eu não quero ter amizade com ninguém. Eu quero ser menos líder. Eu quero ser menos comprometido com a obra. Eu quero menos Deus na minha vida. Amados, você não parou para pensar nisso, mas é isso que a gente está vivendo. Pode ver, você olha para você, você veio carregado às vezes, amarrado, puxado. Quantas vezes você diz: não, eu não quero mais ir na fé cristã, eu não quero mais ir nesta igreja. Mas de repente Deus te trouxe aqui, Deus te plantou neste vaso para que você floresça. E você não pode ser esta pessoa resistente. Você quer buscar em outro lugar aquilo que Deus quer revelar a você aqui. Deus, Ele quer tratar com você aqui. E nós pensamos, eu já pensei isso um dia. Eu não tinha maturidade, mas eu pensei que o meu problema eram pessoas. O meu problema era a igreja. Não, o meu problema era eu mesmo. Teimoso, cabeça dura, rebelde, sem temor no coração, cheio de malícia. Como é que Deus vai usar uma pessoa assim? Aí veio o Espírito Santo, depois de umas boas cajadadas, depois de sofrer muito, eu compreendi o que Deus queria de mim. Amado, ser pastor não é fácil, estar à frente de um rebanho não é fácil, liderar não é fácil, mas Deus não nos chamou para fazer algo fácil. Deus nos chamou para fazer aquilo que Ele tem para nós no tempo profético que estamos vivendo. Então preste atenção, Deus quer te usar na tua casa, no teu lar, na tua família, junto aos teus parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, colegas de estudo. Deus quer te usar até para tratar com os teus inimigos. Amados, nesse processo de quebrantamento, lá atrás, Deus me mandou acertar os ponteiros com muita gente. Uma pessoa orgulhosa tem muitos inimigos. E eu nunca tinha admitido que o problema era eu. Eu dizia que o problema era as pessoas. E para eu pedir perdão foi algo assim, muito difícil. Mas hoje é uma prática. Hoje eu não tenho mais problema com isso. Às vezes a gente pode magoar a pessoa sem perceber, sem querer. Mas nós precisamos aprender que Deus vai exigir de nós o caminho de volta e o conserto, para que a tua vida não fique paralisada, para que você não perca aquilo que Deus já liberou para a sua vida, em nome de Jesus. Durante muito tempo, eu como pastor, eu pedi para Deus o dom de governo. Aí Deus me deu uma pequena unção para governar, para organizar, para estruturar. Mas de repente um dia Deus chega para mim e Ele diz assim: o mais importante para mim são pessoas, gente, almas, vidas. Preste atenção, se isso é importante para Deus, tem que ser importante para nós. Só que não é importante para nós. Nós estamos atravessando uma geração onde o diabo quer nos afastar das pessoas. As pessoas estão prisioneiras dentro das suas casas. Elas não querem mais sair para fazer uma compra, passear no mercado. Elas agora são escravas de um sistema. As pessoas não querem mais se relacionar. Eu vi na internet um aniversário onde tinha um bolo virtual e cada um na sua casa cantava parabéns para o aniversariante.
Amados, não tem sentido isso. Nós estamos emburrecendo. Você recebe agora presente virtual. Você abre cartinha virtual. Você desembrulha pacote virtual. Amados, nós estamos ficando imbecilizados. O sistema está destruindo os nossos neurônios. Nós estamos perdendo as nossas sinapses. A coisa está perdendo sentido, ela está saindo fora do controle. Então imagina só. Você diz para Deus: Deus, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Mas não no virtual. Moisés conhecia Deus no virtual. Aí ele dizia: não, eu não quero conhecer Deus no virtual, eu quero conhecer Deus cara a cara. Aí Deus fala com ele: Moisés, nenhum ser humano suporta. Se você me ver, você morre na hora, fumegado. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou cobrir os teus olhos, e você vai me ver pelas costas, você vai ver a minha sombra. Amados, que privilégio. Moisés viu Deus pelas costas, viu a sua sombra. Sabe, se você disser para Deus: Deus, se revela a mim. Muitas vezes eu estou lá às 4 horas da manhã, minha sala é tomada pelo Espírito Santo, e eu me ajoelho e eu começo a chorar e soluçar. Amados, eu orei essa madrugada, eu não vi o tempo passar. Quando eu me dei conta, os passarinhos já estavam cantando, o dia já tinha amanhecido. Tem dias que é tão difícil estar lá orando. Esse jejum que eu fiz de 3 dias e 3 noites, amados, foi tão difícil, uma opressão terrível, dores no meu corpo, mas eu fiquei firme no propósito, e foi assim tão libertador. Preste atenção, eu não estou falando para você jejuar 3 dias e 3 noites, mas eu estou falando para você jejuar pelo menos um dia na semana. Puxa um pouco esse jejum, faz um jejum de verdade. Tem gente que fala para mim: pastor, eu estou fazendo jejum de balinha. Eu falei: não, amado, eu estou fazendo jejum de chocolate. Tudo bem, eu sei que é uma tentação. Pastor, eu estou fazendo jejum de refrigerante. Tá, tudo é válido, amados, mas o que eu estou te falando aqui, a tua consagração, ela tem que ser mais profunda, para você dizer assim: Senhor, me desmascara, Senhor, me desnuda na tua presença, Senhor, eu quero enxergar quem eu sou de verdade. Amados, eu fiz e faço essa oração, e eu confesso a vocês, é vergonhoso, porque quando Deus começa a te mostrar coisas que você foi, coisas que você fez, você fica muito envergonhado. Aí você entende porque Adão, depois de pecar, ele se escondeu atrás da árvore. Adão, Adão, e Adão lá escondidinho: cadê você, Adão? Aí Adão se revelou: estou aqui. Adão, quem te mostrou que você estava pelado? Porque ele sabia que se Adão descobriu a nudez dele, é porque alguém semeou no coração dele alguma coisa. Então, amados, eu gostaria que vocês amassem a Deus de verdade. Hoje não vai dar para eu pregar tudo o que eu gostaria de pregar. Essa pregação, ela vai muito mais além, ela vai muito mais profunda. Eu tenho uma palavra especial para os nossos pastores, para os nossos líderes, para os nossos servos. Eu pretendia orar e ungir cada um deles. Deus me mostrou este momento na minha oração de madrugada. Eu orando pelos irmãos, ministrando, renovando os irmãos na fé, na sua aliança com Deus. Sabe por quê? Tem coisa na tua vida que você precisa da unção do pastor. Você precisa do amor do seu pastor. Você precisa da bênção do seu pastor. Você precisa dizer para o teu pastor: pastor, eu sou um com você. E o pastor dizer para você: eu também sou um com você. Porque não adianta a gente não ser um. A Bíblia diz: como poderão andar juntos se não há concordância?
Como poderá dois andar juntos se não tem concordância? Um quer ir para cá, outro quer ir para lá. Um rema para cá, outro rema para lá. O barco vai ficar em círculos. Então o que eu quero dizer para você é que você está entrando debaixo de uma unção poderosa, profética da parte de Deus, e Ele vai trazer despertamento no teu coração, Ele vai desarmar a tua alma, e você vai começar a se levantar de madrugada, você vai começar a orar, você vai começar a dedicar uma parte da tua vida para o Senhor. A Bíblia diz: nem uma hora podeis orar comigo. Jesus no Getsêmani, Ele disse para Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo: nem uma hora vocês podem orar comigo. Começa com 15 minutos, começa com meia hora, 45 minutos, daqui a pouco você está em uma hora. E eu quero te falar uma coisa, hein? Vicia. Chega uma hora que você sente saudade de Deus. Chega uma hora que você se sente atraído para aquele lugar. Chega uma hora que você quer se jogar no chão, você quer se dobrar, você quer se prostrar, você quer se ajoelhar. É interessante isso, que quando a nuvem baixa, às vezes você diz assim só: Deus, eu te amo. E quando você diz isso, eu te amo, aquele ambiente muda, aquele ambiente é tomado. Aí vem aquela graça, aquela presença. Preste atenção, tudo que nós precisamos, amados, é dessa graça e dessa presença. Tudo que nós precisamos é desta graça e desta presença. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você falasse com Deus agora. Oh, requei calabachuri andalanazo. Oh, eu sinto a presença dEle aqui. Deixa Ele tocar você. Eu sinto a presença dEle aqui. Deixa Ele tocar você. Eu sinto a presença dEle aqui. Oh, recalabassuri andalanasa. Deixa Ele tocar você. Fala com Ele. Diga: Deus, eu estou longe dos teus caminhos. O Senhor me encontrou. O Senhor me achou hoje. Senhor, não era nem para eu estar neste culto, mas o Teu Espírito sabia do que o céu tinha para tratar comigo. O Senhor sabe, conhece o vazio do meu coração. O Senhor sabe das minhas crises. O Senhor sabe de como eu ando. O Senhor sabe do que eu penso. Oh, meu Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor não me abandonou. Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Oh, começa a orar. Começa a se quebrantar. Principalmente quem é do altar. Oh, eu tenho uma palavra para o altar semana que vem. Amados, chegou uma hora que nós como igreja precisamos entender o chamado de Deus. Precisamos entender o propósito. Chega uma hora que nós não podemos mais brincar de ser crentes, de ser levitas, de ser adoradores, de ser pastores, de ser ministros, de ser líderes, de ser diáconos, servos. Amados, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando para você andar mais junto dEle, mais perto dEle. Ele quer se revelar a você. Ele quer mudar a tua realidade. Você vai viver mais céu do que terra em nome de Jesus. Oh, recala, baixo, urianda, lanaiasa. Oh, aleluia. Quanto tempo longe de Jesus, mesmo dentro de uma igreja. Quanto tempo no pecado. Quanto tempo mascarando
pecado. Quanto tempo sem orar, sem jejuar, sem ler Bíblia? Quanto tempo que você vem, participa do culto, mas você não entrega o seu culto. Você não celebra o teu culto, você não oferece o teu culto. Oh Senhor, encontra os corações vazios. Encontra, Senhor, os corações que estão fora da tua vontade. Oh, tudo que a gente precisa dizer é: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, obrigado porque eu não fui destruído, porque o Senhor não me excluiu da tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu tenho sido amparado, eu tenho sido acolhido. Oh, deixa o amor de Deus te pegar de jeito hoje. Deixa o amor de Deus te pegar de jeito hoje. Deus tem livrado você da morte, de acidentes, de incidentes, ocorrências. Deus tem colocado comida na tua mesa. Deus tem te vestido de calçado. Deus tem te dado esse emprego. Deus tem feito tanto por você e você não tem feito absolutamente nada por Ele. Oh Deus, vai Senhor, vai Senhor, vai Senhor, vai Senhor, vai. Toca, Senhor, este coração. Que essa pessoa saia daqui diferente, Senhor. Oh! Mais, Senhor. Mais da tua presença. Oh, começa a orar em línguas. Abra a boca. Começa a orar mais alto. Vamos tomar este ambiente, tomar este lugar. Oh! Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões. Nos perdoa, nos justifica, Jesus, pelo teu sangue derramado e vertido naquela cruz. Oh! Mais de ti, Senhor, mais. Oh! Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Bem baixinho. Pai,
Você não pode ser um poço seco sem água em meio ao deserto. Preste atenção, não adianta você fugir de Deus. Deus, Ele te laça. Deus, Ele te encontra. Oh, rebalabassuri anda lá nessa. Corre cá, calabarracho. Oh Senhor, manifesta a Tua presença, a Tua glória, a Tua unção. Aleluia. Fala no Teu lugar, me toca, Senhor, me toca, Senhor, me toca, Senhor. Oh, aleluia. Pai, eu quero orar pela Fátima. Ela fez uma cirurgia de transplante de córnea. Abençoa a Fátima, que ela se recupere desse transplante, que seja bem sucedido. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes nesse lugar, aqueles que estão adoentados e nos acompanham pela internet. Cura, Senhor. Eu gostaria muito de ir embora, de encerrar o culto agora. Ou seja, eu precisaria fazer isso. Mas eu estou sentindo de chamar você aqui na frente. Quem quiser. Eu gostaria que você viesse aqui para frente. Quem quiser. Eu gostaria de ministrar rapidamente sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Oh, Ribalabassa. Senhor, move-te aqui. Oh, se mova, Senhor. Se mova aqui, Senhor. Se mova aqui, Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que vai dentro de nós. O Senhor sabe o que pensamos. O Senhor ouve conversas que a gente não ouve. Oh, rebalabassuri anda lá na sala. Oh, rebalassuri anda lá na sala. Toca, Senhor. Oh, que o Teu Espírito Santo enche esse meu irmão.
Vai ter um jejum durante a semana, né? A gente vai enviar o comunicado para eles, a gente vai orientar. Amém, amados? Diga assim comigo: hoje eu recebi alguma coisa do céu. Diga: eu não sei ainda bem o que é, mas a capa foi posta sobre as minhas costas. Lembra de Elias? Eu quero o dobro da unção que está sobre você. Aí ele disse para Eliseu: se você ver a capa caindo, oh, Pai, obrigado por esse povo lindo, por essa igreja maravilhosa, por esses irmãos tão preciosos, que eles tenham uma semana de muitas bênçãos. Que o Senhor seja com eles, proteja, guarde e livre de toda a malignidade. Amém. Vão na paz, amo.